no vinho de segunda de hoje. Pessoal, hoje o vinho de segunda é uma live. Então, se você está assistindo isso aqui gravado, muito obrigado por estar com a gente. Se você vai entrar aqui ao vivo, vai ser mais legal ainda. Então, vai ser um papo muito agradável, muito gostoso com a Lúcia. A Lúcia é da Brasil de Vinhos. Brasil de Vinhos é uma entidade que se criou aí para divulgar o vinho nacional. E ela também é jornalista, eu conheço ela da assessoria que ela presta para a IBDP, enfim. Tem toda uma história aí, vocês vão gostar do papo de hoje. Já vou contando que eu estou tomando um Merlot Nacional 2015, presente do meu amigo Luiz Gustavo Ferreira Ramos, advogado lá do Rio Grande do Sul também. Então já fica aí a dica para vocês. É um Merlot, um vinho gostoso, ano 2015, da Pisato, nacional, como deveria ser, né? Uma vez estamos conversando hoje sobre vinhos nacionais. O Luiz Gustavo acabou de entrar aí. Luiz, estou provando o teu vinho hoje. Aquele que você me deu de presente. E aí, pessoal, a Brasil de Vinhos já está aqui. Deixa eu fazer o convite. Cadê? Aqui. Guardando a Lúcia entrar aqui para a gente bater esse papo gostoso sobre um dos assuntos que muito me agrada. Ela aí. Cadê? Tá carregando. Aí, Lúcia. Tudo bom, Lúcia? Oi, tudo bom, Emerson? Como é que tá? Tudo jóia. Agora eu fiquei desenquadrado aqui, peraí. Ajustar as coisas aqui. Aí, acho que melhorou um pouquinho. Deixa eu descer minha cadeira. Opa, agora sim, perfeito. Eu não sei se é a tua ou a minha conexão, mas tá dando umas pensadas aqui no teu vídeo para mim. Vai ver que a conexão já Me tá ouve tomando bem? um vinho também, né? Vai saber. É possível. Será? Mas eu nem derramei nada até agora no telefone. Eu acho que não. Branco. Saúde! Eu tô num tinto aqui. Tudo certinho, Lúcia? Olha a Rosana. A rua com a gente aí. O pessoal tá entrando, bacana. Gente, olha, desde já. Não ia. Ela já me mandou uma fotografia. Ela me mandou uma fotografia agora há pouco de um rosé que ela já tá tomando. Bom, gente, em primeiro lugar, quero agradecer ao pessoal que já está entrando aí para bater esse papo, para acompanhar esse papo com a gente aqui. A Lúcia é uma das especialistas que eu conheço a respeito de vinho no Brasil. Eu até falei que ela é sommelier, mas ela não é, já me corrigiu. Ela é do Brasil de Vinhos, a gente vai conversar também sobre isso. Mas antes, deixa eu dizer de onde eu conheço a Lúcia. A maioria dos meus amigos que estão aqui sabem que até o final do ano passado eu era tesoureiro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Agora estou em outra diretoria do Instituto. Mas, por estar na diretoria de tesouraria, eu que negociava contratos, enfim, a confusão toda. E a Lúcia é uma das sócias da Nave, que é uma empresa de assessoria de imprensa que presta serviço para a gente. Então, discuti muito o preço de contrato já com a Lúcia. A gente já conversava há bastante tempo. Você escapou de mim agora, Lúcia. A nossa tesoureira agora é a doutora Edmeire, que não é judia como eu. Então vai ficar mais fácil a negociação daqui para frente. Mas a Lúcia é uma das sócias da Nave, aliás. Tem que ser divertida, né? Sim, tem que ser divertida. A Edmeire é uma querida, você vai gostar com certeza de negociar com ela. Mas foi muito bacana o contato que a gente teve através do Instituto, já faz bastante tempo que a Nave está conosco, né, prestando serviço pra gente. Acabou de completar 18 anos, por isso a Nave já está podendo beber vinho. Muito legal, já tirou a habilitação da Nave? Já. Já tá, inclusive, a gente daqui a pouco começa a ter alguns problemas no ramo da Previdência. Aí vou ativar o IBDP quando chegar esse momento. Pô, com certeza! Já é para estar contribuindo. A Nave deveria estar contribuindo para se aposentar um dia. Mas espero que a Nave não precise se aposentar, né? Fecha um trabalho tão bacana que é melhor que ela não se aposente. Exatamente. Mas, Lúcia, me fala um pouquinho sobre você, porque a galera que está aqui nos acompanhando está vendo esse papo, sabe já que você é jornalista, que você é da Nave, mas quem é a Lúcia? Principalmente esse link da Lúcia com o vinho. Conta pra gente. Então, assim, só para não fazer uma história muito longa, mas só para
a gente organizar esse teu raciocínio. Acho que a gente está com o IBDP faz uns 10 anos, né? Se eu não me engano, foi na primeira gestão da professora Jane Derwanger. Então, aí tu já faz a conta na tua cabeça, Sim, faz uns 10 anos, né? Isso. aproximadamente isso. E assim, é um trabalho pra gente muito desafiador, porque quando a gente começou a trabalhar, não sabíamos nada de direito previdenciário, né? E hoje posso dizer que eu conto na minha equipe com uma pessoa que eu brinco que lá na nave é paralegal, que é a Rossana Gradaski, que é quase uma especialista já em direito previdenciário, não tem o diploma, mas Quase não, ela já é. Só agora não ela tem já o está diploma. não tem o diploma, mas agora ela já está no terceiro turno, já deve estar tomando um vinho conosco, mas respondendo umas mensagens no WhatsApp, porque eu conheço, ela é workaholic, né? Então, É. isso que tu falaste também, sou sócia da NAB, sócia da Ana Maldonado lá na NAB, eu trabalho a parte de conteúdo de imprensa, a Ana a parte de design. E como é que o vinho entrou nessa história aí, né, que é o que tu está perguntando? Bom, há pouco menos de 3 anos, né, pela NAB, eu comecei a trabalhar a comunicação de um vinho bar aqui em Porto Alegre, hoje é restaurante vinho bar também, que se chama Dionísia Vinho Bar. É um bar muito bacana, assim, um restaurante muito bacana que oferece vinhos em torneiras, então são 64 rótulos diferentes, a pessoa pode escolher em volumes diferentes a partir de 50 ml, então pode fazer um passeio Que pelos legal. vinhos do mundo todo. Assim. É muito bacana. Então, tem todos os tipos de vinho, diversos terroirs, tem muito vinho brasileiro ali também, né? Então, quando eu comecei a trabalhar ali, para mim o vinho era branco, tinto e rosé. Ponto, fim, acabou. E espumante era espumante, vinho era vinho, não era nada, não era a mesma coisa. Só que quando eu começo um trabalho, eu começo a estudar mais, né? Gosto de me envolver e tal, quando é um assunto que me interessa, e comecei a estudar. Aí tu brincou dizendo que eu era sommelier. Não, eu não sou, mas eu gostaria de ser. O ano passado eu queria fazer o curso, mas aí veio a pandemia e eu não quis fazer ele remoto, né? Eu gostaria muito de fazer presencial pela ABS, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então isso vai ser uma coisa que não sei se vai ser em 22 ou 23, sei lá, né? Só Deus sabe o que vai acontecer. E os médicos, mas é uma Mas coisa que eu quero muito está na agenda, né? estar na agenda. Está na tua Então, agenda, né? Legal. nesse meio tempo eu já fiz N cursos, assim, cursos mais longos, mais curtos, específicos de algumas uvas, de alguns varietais, de regiões. Curso que eu ia lá para efetivamente estudar, alguns que eu sabia que só ia para beber. Eu fiz o W71, fiz o W72, fiz vários cursos da TIAS, que é um instituto italiano aqui, que tem em Porto Alegre, uma força muito forte. Então, fiz muita coisa. E li, e leio muita coisa. Eu gosto muito de ler sobre o assunto. E aí, vai indo, né? A gente erra um monte, mas acerta também. No ano passado, acho que mais Sim. ou menos nessa época, uma amiga minha me disse, bah, Lúcia, olha só, a gente poderia fazer alguma coisa que tivesse a ver com o vinho, ajudasse o vinho brasileiro. Foi mais ou menos nessa época, eu acho, fevereiro, março. Ajudar o vinho brasileiro a crescer, a pandemia, as pessoas estão em casa, a cerveja vai cair naturalmente seu consumo. Vamos fazer alguma coisa tá, vamos fazer alguma coisa. O nome dela é Dulce Gripa e ela efetivamente é sommelier. Vamos fazer alguma coisa que a gente não sabia o que era, né? Quase simultaneamente, me procurou um enólogo que eu nunca tinha visto na vida, mais gordo ou mais magro, no caso mais magro, porque ele é muito magrinho, que queria formar parte comigo, né, de um grupo de vinhateiros, amantes do vinho, metidos como eu e tal, chamado Luiz Gustavo Lovato, e me disse mais ou menos a mesma coisa. Assim, nem se conheciam os dois. Ele disse, olha, eu estava pensando, tu é da comunicação, tá ali no grupo, quem sabe a gente faz alguma coisa e tal. Eu vi algo similar em Curitiba, se eu não me engano, que fazem com a cerveja, lá, cervejas artesanais, mapeando as cervejarias artesanais, para valorizar a cerveja. Quem sabe a gente faz alguma coisa assim com Uhum. vinho? Aí eu, pá, cara, aquele negócio que a Dulce falou, esse negócio que o Lovato falou, e eu, cara, Dulce, olha só, me ligou um cara que eu nunca vi na vida aqui. Vamos ver se o cara é louco ou não, né? Pode ser que seja um louco ou não. Resumo da ópera, fizemos uma conversa os três, e aí ali meio que nasceu um embrião, assim, de alguma coisa que a gente não sabia o que era, mas que a gente pensou.
A gente tem que organizar esse negócio digitalmente para que as pessoas consigam enxergar a produção do vinho brasileiro. Para que as pessoas vejam que a gente Certo. tem um produto nacional que é bom, que o vinho é bacana. Aí precisava de alguém para juntar isso tudo. E eu tenho um parceiro, já muito parceiro meu, chamado Roger Perotto, que tem uma agência digital chamada MI Digital. Era a pessoa que faltava na época. Então chamamos ele e ele montou o site, né? A gente fez conteúdo, fez um monte de reuniões. Na Nave a gente Uhum. criou a marca, ele montou o site, fez todas as ferramentas. Hoje a gente tem um sistema muito legal que a pessoa pode localizar a uva, a região, a cidade, o nome da Que vinícola e tal. massa. Tudo é obra dele. Na parte do Instagram, a gente abastece a maior parte ali pela Nave, tanto a parte gráfica quanto a parte de conteúdo. E ali, lá, isso aí foi em maio do ano passado, então a gente não tem um ano ainda. E lá por junho, Uhum. juntou-se a nós a Caroline Dani, que é enóloga, desculpa, é sommelier também, é biomédica. E a Carol, assim, ela é uma enciclopédia do vinho, né? Ela brinca que nasceu dentro da pipa, o pai dela é enólogo também, ele é Que professor de legal. sommelier. Então, assim, tudo convergiu para que a gente fizesse isso. É um Que projeto bacana. totalmente gratuito, assim, a gente brinca que é altruísta, a gente gosta de vinho e claro que um dia a gente quer receber algo, mas por enquanto a gente está fazendo porque a gente efetivamente gosta e quer ver crescer. E tomamos bons vinhos, Muito né? bacana. Tem essa vantagem, né? A gente se submete a essas coisas. Eu comecei a tomar vinho não faz tanto, acho que não faz tanto tempo assim. Anos 2000 e alguma coisa. Acho que como todo brasileiro tomava vinho doce, né? Vinho suave, aquelas 2000 e porcarias alguma todas, coisa vinho de pode fazer garrafão. 20 anos já, né, Emerson? Pensando bem, uns 15 anos pelo menos. Mas eu comecei a tomar vinho um pouquinho melhor. Uma amiga minha já, 2005, 2006, que tinha feito alguns cursos, não sei o quê, começou a me falar de vinho, começou a me dar alguns vinhos bacanas para eu provar. Ia na casa dela, tomava um vinho legal, e comecei a pegar gosto pelo negócio. A culpa é toda dela, toda da Sandra, que me colocou para tomar vinho. E aí em 2012, eu estava no congresso do IBDP em Foz do Iguaçu, Uhum. 11 ou 12, 2012. Fomos jantar e no jantar alguém falou de um clube de vinhos. Esses clubes que mandam vinho pelo correio, não sei o quê. Eu lembro que estava na mesa. A pessoa falou, eu entrei na hora do celular e me inscrevi no clube, porque queria. E foi uma maravilha, porque aí eu passei a ler a respeito. Então não fiz cursos, não fiz nada, mas leio pra caramba desde 2012 a respeito de vinhos. E aí você vai aprender, é uma cultura maravilhosa, deliciosa, diga-se de passagem, né? Entender como aquilo é produzido, as formas diversas de produção, os enxertos que se faz para criar uma uva nova, a mesma uva plantada em lugares diferentes, com sabores completamente distintos. É muito gostoso conhecer isso. Então foi assim que eu comecei a brincar e estou brincando até hoje. Esse ano passado também, com a pandemia, comecei a fazer o vinho de segunda. Porque normalmente eu tomo um vinho na segunda-feira mesmo, para iniciar a semana, comemorar o início da semana. E então comecei a colocar no Instagram meus vinhos de segunda, quase toda segunda-feira eu posto alguma coisa aqui. E hoje o vinho de segunda é com você, que entende muito mais do assunto do que eu. Mas comemorar Mas aí, segunda-feira, não entendi. Por que a pessoa comemora segunda-feira? Comemora sexta, quinta, mas segunda? não, porque é na segunda que as coisas começam de fato a acontecer. É na segunda que se desenrolam os contratos, os processos, as coisas todas. A gente ganha dinheiro a Ah, partir da segunda. Na sexta a gente só é o gasta. mundo dos advogados. Esse é o mundo dos advogados, entendi. Entendi. Do mundo de todo mundo, que eu sou contador, né? Eu não sou nem advogado. Eu estou metido lá no IBDP de infiltrado. Mas Mas eu é acho que no geral, né? um pouco isso de que tu falaste, né? Eu acho que todo mundo que começa a gostar e se envolver mais com vinho tem um pouco disso, né? Vinho, além de tudo que tu falaste, é muita história, é muita viagem. Então, agora na pandemia, Uhum. a gente vê aí uma overdose de lives, aulas, cursos e blá blá blá, porque o vinho, além de ter todas as histórias que tu falaste, ele ainda fala sobre as regiões, ele fala sobre lugares, e são lugares
muito bonitos, são lugares que as pessoas querem visitar, alguns são lugares muito turísticos, outros não, são muito inóspitos. Então isso é muito interessante porque faz com que a gente viaje a partir de um prazer que a gente tem, que é o vinho, né? Então acho que isso é Verdade, algo que verdade. contribui para que as pessoas ainda mais queiram saber, queiram aprender sobre o vinho, né? É uma cultura realmente maravilhosa, né? Um estudo muito gostoso. Eu acho maravilhoso, espetacular conhecer essas coisas. E vem, alguém, o Sertão está comentando aqui, o Alex Sertão, um grande amigo meu lá do Piauí, também do IBDP, adora o vinho do Porto. Eu sei que ele gosta muito de vinho do Porto e no calor do Piauí ele toma vinho do Porto do lado de fora de casa. Sensacional isso. A gente Geladinho. derreteria lá, né, Lúcia? Ah, bom, e aqui ele vira picolé, então tá na boa, né? É. Pois é, pois é. Se bem que ele conhece o Sul, o Alex já esteve várias vezes aí no Sul e tal. Mas, falando sobre o nosso principal assunto, que é o vinho nacional, sempre houve um preconceito enorme, né, contra o vinho nacional, até porque... Eu adorei, Rosana! O pessoal sempre viu o vinho nacional de uma maneira muito ruim, até porque a gente começou tomando vinho ruim produzido no Brasil, né? E aí, vinho nacional, presta ou não presta? Claro, presta e presta muito, cada vez mais, né? O que acontece, né? As pessoas têm esse preconceito porque elas não conhecem o vinho nacional, não conhecem o vinho brasileiro. E esse foi um dos motivos, um dos maiores motivos que nos levou a pensar e criar, desenvolver o Brasil de Vinhos, né? Por que a gente deu esse nome para o projeto? Porque o Brasil é um país formado por muitos vinhos. Quando a gente pensa em vinho, assim, as pessoas, a grosso modo, pensam vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, aquilo que eu falei lá quando eu comecei a trabalhar com isso há 3 anos. E é tudo mais, esse aqui é mais doce, esse aqui é mais forte, esse aqui é mais. A gente não tem muita noção da diferença do que é se é amargo, se é ácido, se é fresco, né? Acidez, ser ácido e ser fresco é a mesma coisa, são sinônimos. A gente não tem noção de que um vinho ele é mais quente porque ele tem mais álcool. Às vezes a gente acha que um vinho adstringente é ruim, não, ele é um vinho tânico. Todos os vinhos têm o seu momento, né? Um vinho tânico é bom de tu degustar comendo uma carne gorda no churrasco. Vai comer um peixe com taná, aí né, tu vai assassinar o peixe e o vinho. Então, esse tipo de Exato. coisa a gente vai descobrindo quando a gente consome. E o mais legal de tudo isso é a gente errar, porque depois a gente vai errando, errando, errando até acertar, né? Uh, e uma das coisas que eu acho que a pandemia, né, esse momento que todo mundo está em casa, está trazendo de positivo, é que está fazendo com que as pessoas escutem mais. Ok, tem um monte de bobagem, a gente sabe. A gente está dizendo bobagem aqui também, porque a gente está falando, dois amigos tomando um vinho e conversando. Tem coisas sérias, tem coisas técnicas, mas tem umas piadas que a gente vai fazer. Mas, por exemplo, agora durante esse momento de isolamento, né? Tem um amigo meu, um parceiro meu, muito gente boa, que lançou um livro que eu sugiro a todos aqui, que se chama 101 Vinhos Opa, Brasileiros, né? Vocês podem olha. achar no site 101vinhosbrasileiros.com.br. É de um escritor jovem gaúcho chamado Michael Valer. Ele escreve muito bem, ele já fez um livro antes desse que se chama Vinho do Novo Mundo, Conhecimento para Beber Melhor. E esse livro dos vinhos brasileiros, como é que surgiu para ele? Surgiu porque quando ele pesquisava para o vinho do Novo Mundo, muita gente começou a perguntar para ele, tá, mas e o vinho brasileiro? Essa é a tua pergunta, presta ou não presta? É bom Uhum. ou é ruim? Né? Tem gente que gosta, Sim. tem gente que não gosta. Se tu fores pensar tecnicamente, tem alguns que são melhores e outros que não são tão bons. Mas isso depende de para que tu queres aquele vinho, em que momento tu vai degustar aquele vinho. É um vinho para tomar, abrir vendo um filmezinho no Netflix, na piscina, ou é um vinho para o teu casamento, é um vinho diferente, que tu quer uma ocasião especial. O importante é que seja vinho, né? Sim, exatamente. Entender os momentos, né? O que e o porquê, né, Lúcia?
Porque o que e o porquê que eu estou tomando aquilo. Isso eu acho que combina demais quando você consegue acertar. E realmente é um aprendizado, né? Constantemente errando e aprendendo. Eu já fiz combinações aqui que não deram certo de jeito nenhum. Já tiveram outros que falavam, uau, tem alguma coisa especial nisso que eu não sei exatamente o que é, mas tem alguma coisa especial nisso. Não vou passar vergonha se eu repetir essa experiência acompanhado. Não, e eu acho assim, ó, as pessoas elas têm que se dar a possibilidade de experimentar, sabe? Eu sempre gostei Uhum. muito de espumante, sempre gostei muito de espumante, gosto bastante de espumante. Aí passou um tempo, eu já começando a ler um pouco mais, estudar mais, comecei a me aventurar mais nos tintos, porque eu acho que são vinhos mais complexos, que têm mais elementos, mais características que a gente pode absorver, estudar, e descobrir. Não acho que eu tenha estudado muito, nem me aprofundado muito. Tem muita coisa que eu preciso conhecer, mas agora tá um calor do cão e eu resolvi entrar mais nos brancos, que não são vinhos que eu Sim. particularmente goste muito. Eu gosto de vinho mais forte. Mas eu tô tomando algumas coisas e tô me surpreendendo, até porque o meu paladar não era treinado para isso. Não era algo que eu não gostava. Assim, comer Uhum. chocolate todo dia, um dia tu vai lá e come um biscoito salgado, muda, né? Sim. Então, a gente tem que sempre estar aberto para aprender novas coisas. Eu acho que no vinho isso é muito importante também, né? Você sabe que eu tinha um problema com vinho branco também. Não gostava, não me agradava o vinho branco. Até que eu comecei a tomar, comecei a receber alguns do clube de vinhos. E comecei a Uhum. gostar daquilo que eu estava tomando. Oh, esse negócio é bom. E aí, claro, o clube já traz uma recomendação de harmonização. Que você vai fazer, vou fazer Uhum. para ver se funciona. E aí, comecei a aprender a gostar. Hoje eu gosto muito de vinhos brancos. Mas foi assim, aprendendo, né? Isso é um aprendizado contínuo. Mesmo os vinhos rosés, que muita gente não dá valor nenhum. Tem muito vinho rosé maravilhoso. Mas é aquela coisa de se permitir provar, né? E é uma questão de tu treinar teu paladar, né? As pessoas dizem que não gostam de Principalmente. rosé. As pessoas dizem que não gostam de rosé, mas um rosé de Merlot. Merlot é uma das uvas mais consumidas. Um rosé de Malbec, as pessoas vão para Argentina, ou para Mendoza, ou compram vinhos mendocinos. Ah, Malbec, Argentina. Pô, o rosé de Malbec é a mesma uva. Eu encomendei um rosé de Malbec esses dias. Ainda não provei, porque eu quero ver muito como é o rosé. Eu gosto muito do Malbec tinto. Mas eu Uhum. fiquei curiosíssimo com o rosé do Malbec. Eu tenho que provar esse negócio. Encomendei e não É, chegou ainda, que estou esperando chegar. isso é uma coisa que eu acho muito bacana também. Para mim, o vinho tem algo muito parecido com o livro, né? Eu gosto muito de Uhum. ler, leio muito e eu tenho muita expectativa de comprar o livro e esperar ele chegar. Eu compro muito livro pela Amazon. Eu vou Entendi. lá, escolho, não sei o quê, compro os meus livros e às vezes a Amazon manda ele fracionado, porque não é tudo do mesmo lugar, principalmente quando vem de sebo, né? Uhum. Aí tu vai lá, abrir o pacote e fica pensando, vem o livro tal, putz, era outro. Daí tu te frustra por um lado, mas ao mesmo tempo pensa, me surpreendi, oba, pensei que ia ler um livro sobre vinho e não, eu vou ler um sobre cinema, entendeu? É bacana, mas eu acho que Entendi. é muito parecido. É muito parecido, entende? Tu pode pegar um vinho, um Merlot da Serra Gaúcha e tomar um Merlot da região central, né, do Brasil Central, tem bastante vinho sendo produzido lá agora, perto de Goiás, Brasília, né? A gente não, eu ainda não provei, eu tenho curiosidade para provar, mas é muito diferente. A campanha gaúcha está fazendo vinhos maravilhosos. Hoje eu degustei um taná da campanha gaúcha de 2017. Uma coisa sensacional, assim, ele tem que ficar um pouquinho mais, ele precisa esperar um pouquinho mais, mas é um vinho que daqui a 4, 5 anos vai ser muito bom. E a gente está descobrindo esses terroirs, né, aos poucos. Eu fui no começo do ano passado, finalzinho de 2019, comecinho de 2020. Eu recebi um e-mail do clube que eu assino e tinha uma propaganda lá de uma agenda de eventos e tinha um passeio pelos vinhos de São Roque. Hum, Aí eu fui dar uma lida, porque até então o vinho de São Roque para mim era vinho de garrafão. A região ali perto de São Paulo fazia aqueles vinhos de garrafão de 5 litros, aquelas coisas, né, para fazer sagu.
Viu? Bom para fazer sagu. E fazer batidinha de leite condensado, no máximo. Vinho, né? Mas, pois é, aí eu fui conhecer, caramba, cada coisa boa produzida lá que me impactou. Tanto que eu trouxe uma cacetada, que eu consegui trazer, eu trouxe de garrafas, muita coisa legal que eu não imaginava, porque a referência que eu tinha de lá era muito ruim até então, né? Então tem muita coisa bacana sendo produzida por aí e a gente às vezes não tem nem acesso. E aí é que eu vejo a importância de um trabalho como o Brasil de Vinhos, que coloca isso pra gente, né? Que traz isso a lume assim com uma qualidade, com uma clareza espetacular. Eu vou tentar O que que colocar a o teu gente site aqui do Brasil de Vinhos. tenta colocar aí? O Sim. que que a gente tenta fazer ali? De alguma forma, listar e mostrar as vinícolas que tem no Brasil, para que o consumidor possa escolher. A gente não vende vinho, a nossa ideia não é vender vinho, a gente não vende Uhum. nenhum produto. A gente disponibiliza um espaço para que a vinícola possa mostrar o que ela faz. Bom, se um dia ela quiser vender um vinho, tá, ela compra um espaço e anuncia. Um dia a gente quer receber Sim. alguma coisa por isso. A gente está fazendo um trabalho hoje totalmente gratuito, sem custo nenhum. Então, se a pessoa tem uma vinícola, ela entra lá, preenche um formulário, manda umas fotos, alguns dias depois está no site, está no Instagram. Assim que isso é feito, não tem nenhum tipo de custo. A mesma coisa para quem tem um comércio. Então, se a pessoa que alguém que estiver nos escutando aqui tiver um comércio que venda vinho brasileiro, tem que vender vinho brasileiro para estar no Brasil de Vinhos, é só se cadastrar ali também, o seu site, o seu telefone, o WhatsApp e tal. Todos são iguais. Ah, eu quero botar uma página. Tá bom, bota e paga, enfim, vira um comercial, não tem problema nenhum. Mas o que a gente quer é abrir espaço para todo mundo. Então vai lá onde comprar, clica lá em Ceará, vai aparecer as lojas que tem no Ceará. Rio Grande do Sul vai aparecer um monte, porque, bom, é mais no Rio Grande do Sul. Por dois motivos. A gente está aqui e é um dos principais polos produtores. São Paulo já aparece bastante ali na parte do comércio, com muitas lojas, mas efetivamente as vinícolas, a maior parte delas cadastradas no Brasil de Vinhos, ainda está aqui no Rio Grande do Sul, por esse motivo que eu expliquei. A gente tem aqui 80, 85% da produção nacional está concentrada aqui no Sul. Hoje a gente tem no Brasil de Vinhos cadastradas exatamente 200 vinícolas, que é um Uau! número bem representativo, porque não se tem um dado compilado que diga quantas vinícolas efetivamente existem e estão oficializadas no Brasil. Tem aqui um número que vem do mapa, o outro que vem da Agave, o outro que vem da Uvibra e tal, juntando tudo isso, né, noves fora, a gente chega a um número entre 800 e 1.500, assim, um número completamente dispar, né? Então, a gente pode estar aí com 25% da produção, ou pouco mais de 10%. Mas esses dados estão totalmente compilados. Tu tem o nome da vinícola, tu tem no produtor, tu tem onde ele está, a região, as uvas, a história, tu tem fotos, tu tem ali horário de atendimento, se tem degustação, se tem visita guiada. Então, é perfeito para quem quer, por exemplo, organizar uma viagem. Entra no site e bota lá Campanha Gaúcha. Vão aparecer lá as vinícolas cadastradas no Brasil de Vinhos que estão na Campanha Gaúcha. O cara pode fazer o seu roteiro por ali. É isso que a gente quer, aproximar o brasileiro do vinho. Né? Muito legal, muito legal. Esses dias eu vi divulgação em algum lugar de vinhos produzidos em Minas, assim, no sul de Minas Gerais. Eu ainda não Sim. provei nada de lá, mas eu soube que tem uma produção já em Minas. E Minas é famosa por cachaça, né? Não por vinho. Sim. Achei muito Não, Minas, bacana ver o pessoal explorando outras regiões, né? Minas tem uma produção muito boa, inclusive lá que se começou essa questão da poda invertida, né, dos vinhos de inverno. Começou lá em São Roque, Sim. tem com força também. Agora mesmo a gente também conheceu uma vinícola de lá pequena, também artesanal, chamada Terra Rubra, que é uma vinícola bem pequena, bem artesanal, que tem poucos rótulos. Isso é uma coisa que a gente está percebendo muito também. Em paralelo com as vinícolas oficiais, digamos assim, aquelas que estão todas cadastradas, que são legalizadas, que têm todos os dados do MAP e da saúde, existe em paralelo muitas vinícolas que ainda não têm esses dados.
estão buscando isso. Algumas porque, assim, o Emerson gosta de vinho e daí resolveu fazer vinho, entendeu? Aí ele não tem nada para Entendi. fazer, aí ele vai lá, compra as uvas de um cara em São Roque, vinifica num outro no Rio Grande do Sul, e um outro cara vai lá e engarrafa para eles aqui, vinhos do Emerson. Isso Entendi. existe com alguma frequência e também existe aquele vinheteiro mais autoral que faz em casa, que tem uma pequena vinícola, que tem uma estrutura menor, mais barata, né? Mas totalmente também cuidada, sanitária, limpa, higienizada, porém ela ainda não está dentro da legalidade, né? Então a gente vê Entendi. muitos assim, muitos grupos Até e vinhos que eu já provei que são muito bons, mas ainda não estão no Brasil de vinhos porque não tem essa questão legal, né? Até porque agora vou falar como contador, o Brasil é talvez um dos lugares mais complicados para você legalizar negócios. E quando envolve alimentação, bebida, não sei o que, pior ainda. Porque as exigências são muito. Não sou contra as exigências, se fique claro, né? É questão sanitária, poxa vida. Mas o Uhum. resto da burocracia é tão pesada que fica difícil para o cara se legalizar e se firmar no mercado, né? Talvez se isso fosse mais facilitado, mais incentivado, nós teríamos muito mais gente legalizada, muito mais negócios acontecendo, né? Inclusive, inclusive nos vinhos. Não, isso é muito, realmente é muito complicado. Só falando disso, e das empresas, da dificuldade, eu me lembrei de um caso que eu acho bem interessante aqui. É uma vinícola que eu particularmente gosto muito, e é um vinhateiro que eu gosto muito do trabalho deles, da força de vontade que ele tem. É uma vinícola pequena que existe em Porto Alegre, na cidade. Olha aí. Fica próximo. Não sei se tu já estivesse aqui em algum momento em Porto Alegre. Já, ela Já, fica várias vezes. assim, relativamente não, fica perto do shopping Iguatemi, tipo 1 quilômetro do shopping Iguatemi. Tá, Iguatemi está numa zona quase sei. central da cidade. É uma vinícola que Sim. se chama Bodega Ruiz Gastaldo, né? Ele deve ter ali, eu vou errar, tá? Mas 6 ou 7 rótulos, por aí, talvez 8, né? Ele faz um espumante Surly, que é muito bom. Ele faz um roseto, que gosta de rosé, chamado Marina, que realmente é muito bom também. Agora ele tem um Sauvignon chamado Luísa. Todos eles têm nomes dos filhos ou dos sobrinhos. Então tem Luísa, Marina, Que José Pedro, legal. Mateus, não me lembro dos outros. E o espumante Que se chama bonito. Chácara das Pedras, que é o bairro onde ele está. O Eduardo, que é o vinheteiro, que deve ter aí, sei lá, 40 e poucos anos, ele era um cara assim, ele não era muito do vinho também, aí casou com a filha de um argentino, e aí começou a tomar vinho, daí o cara, vai casar com a minha filha, então aprende a tomar vinho, larga essa cerveja. O cara, meio professor pardal, gostou tanto do negócio que passou a produzir vinho. Mas assim, não é assim no Caramba. panelão que fez, né? Ele transformou a garagem dele numa cantina. Agora ele fez uma obra, até quero ir lá ver como é que ficou. Transformou tudo correto, normas sanitárias, ele é legalizado, ele vende no comércio e tal. Ele contando a primeira safra, a primeira colheita dele, que ele pediu emprestado uma caixa d'água para não sei quem lá, encheu aquela caixa d'água com o moço, foi, sei lá, para dentro, não me lembro de que era que ele conta. Encheu lá, 4 da manhã, 3 da manhã, aquilo, para não fermentar. Desceu a serra 10 por hora numa caminhonete que ele pediu emprestado para não sei quem, foi até em casa com aquilo. Quando ele chegou lá, ele se deu conta que não tinha como tirar aquele trambolho do carro, que era uma coisa que pesava. Aquela foi a primeira safra dele, né? E ele contando como ele conseguiu as Caramba. uvas, é hilário, porque era tipo assim, tu quer comprar uma coisa que tu não tem, tu quer comprar um telefone, tu liga pra Vivo, diz, oi Vivo, aqui é o Emerson, quero um telefone que custe mais ou menos X reais, quero pagar não sei quanto por mês. Tu imagina ele, ninguém nunca tinha ouvido falar, que não tem nenhum sobrenome de vinícola, ligando pra, sei lá eu, pra um cara lá que planta uva em Bento Gonçalves, dizendo, olha, aqui é o Eduardo, eu quero comprar não sei quantas toneladas de uva. Ele, tá, e Papai Noel é vermelho, né? O que que tu quer que eu te diga? Sim.
Ele disse que ele sofreu um pouco para conseguir comprar as uvas para sua primeira safra, porque ninguém, esse louco, nunca vai me pagar, você tá louco, entendeu? Teve que fazer não sei quantas ligações para conseguir a primeira produção. E hoje o vinho dele é muito bom. Claro que Que ele tem bacana. muita coisa para aprender, mas é um baita vinho que ele faz já, sabe? E essa coisa de quero fazer, isso comprova como o vinho é apaixonante, né? Começa e não para Você mais. sabe que eu comecei a ler sobre vinho, estudar, ler sobre poda e essa confusão toda que envolve a produção. E eu fiquei louco de vontade de fazer vinho. Aqui não tem como plantar parreiral aqui na sacada do meu apartamento, senão separar um quarto do apartamento para transformá-lo numa vinícola. Cidade que tu mora, velho. Eu moro em Londrina, no Paraná, é muito quente aqui. Hoje estava fazendo 32, 33. Mas tudo bem, mas aí tem, é aí que tem uma vinícola bem conhecida, é a Cave de Pedra, não é? Aí? Uma que Não, fica no não é em sul, Londrina. naquela, não é? É no Paraná. A do Não. A sul, Casa de Pedra, a Casa de Pedra é perto de Curitiba. Eu acho. Não perto sei de se é em Curitiba. São José dos Pinhais, ou é ali. Não, eu estou aqui a 400 quilômetros de Curitiba. Ah, tá, é aquela que Já fica no estou túnel, aqui, né? no Eu tô norte muito do estado. curiosa pra conhecer. Exato. Uhum. Eu tenho muita vontade. A Melissa Pullman prometeu que vai me levar lá e eu não tive a oportunidade ainda de ir com ela. Eu Diz tenho pra muita vontade Melissa de conhecer. Coleman o seguinte, que a gente precisa fazer uma reunião de comunicação lá para ver como é que é a acústica para fazer um evento. Daí vamos eu, tu, a Melissa e a Rossana, que deve estar aí ainda e vai querer ir. Perfeito, vai ser sensacional. Mas aqui em Londrina até tem um produtor, mas é vinho simples, sabe? Vinho de garrafão. Ele não coloca em Mas o garrafão, vinho, mas é aquela quase mas, 25 mas eu reais. acho que eu acho que tem que pensar uma coisa assim, ó, a gente tem que valorizar tudo que é vinho. Não interessa se é o vinho fino vendido Uhum. por. Dizem que o vinho mais caro brasileiro é comercializado por R$ 5.000, né? Agora, a gente tem garrafa de vinho brasileiro por R$ 10. Tem para tudo, tem para Sim. todos os bolsos. O que importa é que a pessoa comece a provar. Eu me lembro de, na época do colégio, lá, sei lá, com 17 anos, que a gente dizia que ia ficar bêbado e comprar um vinho de garrafão e ia tomar em Gramado. Claro que devia comprar 50 caixas de aspirina junto, mas naquele momento, naquela época, né? Mas é que isso faz 30 anos, né, Emerson? Então, como o Tem vinho um tempo, brasileiro né? progrediu nessa época, em 30 anos, né? Sim, eu percebo num período bem mais curto, que é o período que eu acompanho, o quanto isso evolui, o quanto isso cresce, o quanto se desenvolve. Ah, eu estive em Bento Gonçalves, eu fiz a Roda do Vinho, lá aquela confusão, em 2014 e Uhum. voltei em 2019. Senti mudança ali, de 2014 para 2019, que é um lugar que produz vinho há muito tempo. Tipo, já não tinha mais o que evoluir. E evoluiu pra caramba. Então imagina o resto do país, o resto dos produtores, né? E é a história que eu estava falando de São Roque, que só produzia vinho simples, vinho comumzinho de R$ 10, e hoje estão produzindo bebidas maravilhosas, se aprimoraram, resolveram produzir em alta escala, mas em qualidade elevada, enfim, investiram, né? Num produto de alta qualidade, de maior valor agregado, enfim, toda essa confusão no meio. E produzem coisas espetaculares. De onde você não espera, de repente vem algo maravilhoso, né? Diferente do que dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera, é dali que não vem nada mesmo. Mas ali não. Contrariando o Talvez Barão, essa não. talvez a gente possa pensar em fazer alguns paralelos, assim, né? O Rio Grande do Sul, frente a São Paulo, né? Hoje, por exemplo. O Rio Grande do Sul tem uma tradição vinífera e vinícola bem maior, né? Não quer dizer que seja Sim. melhor, é melhor porque a gente tem mais tempo. Se for fazer uma comparação, assim, Sim! puristas vão me bater, mas assim, é o velho mundo e o novo mundo. A França tem quantos séculos de tradição no vinho, né? Ah, Pois é melhor que o é. vinho de Mendoza? É, mas por quê? Né? Eu vou usar aquela frase que eu adoro usar, a Rossana vai ler. O diabo é bom porque ele é velho, entendeu? Ele tem Eu ia experiência. usar essa frase agora!
Transmimento de pensação. Transmimento de pensação, como dizia meu pai. Então, assim, esse tipo de coisa é muito importante a gente avaliar. Por outro lado, São Paulo e São Roque, São Paulo é um estado muito rico. A gente sabe que o investimento financeiro nos vinhos de São Paulo está crescendo e crescendo cada vez mais. Há pouco eu assisti uma live da Ale Forbes falando sobre o crescimento dos vinhos, da produção de vinhos em São Roque, em São Paulo. Por quê? Porque tem uma injeção muito grande de dinheiro. E a gente vai ver isso aqui na frente daqui a algumas safras. Vai notar a diferença. Que foi o que aconteceu lá na década de 80, 90, na Argentina com o Catena, quando ele voltou dos Estados Unidos. Sim. Um monte de ideia na cabeça. E hoje a gente toma e paga caro por aquilo ali. Tem marketing? Tem, mas é um vinho muito bom, né? É o tiro certo, né? Você sabe que não vai ter erro se pegar qualquer produto da Catena Zapata, você sabe que ele vai dar certo, né? Seja o mais caro ou menos caro. Tem várias linhas também lá dentro, mas é incrível o quanto eles realmente decolaram. E isso acontece. Mas mesmo as vinícolas, vamos pensar nos grandes nomes no Rio Grande do Sul. Aconteceu isso também. Eles também tiveram uma ascensão a partir do momento que houve maior investimento, mais estudo e tudo mais, né? E o legal, que eu acho, assim, olhando de novo como contador, é que o cara tá lá, estou produzindo isso aqui porque isso aqui vende, isso aqui sustenta a minha família. Mas invista mais, não vou gastar com isso aqui tá bom. De repente ele resolve investir e o retorno financeiro que ele tem é muito maior do que o investimento feito. É o tal do valor agregado. Ele gasta 20% a mais para produzir e vende pelo dobro do preço. E o mercado compra porque percebe a qualidade daquilo. Esse negócio é sensacional quando o cara começa a explorar contabilmente, né? O que eu acho também que a gente está percebendo muita mudança aqui é porque essas vinícolas, as mais tradicionais aqui do estado também, e outras marcas que lá nas suas regiões já eram tradicionais, mas agora o grande público está conhecendo, muitas delas, quase todas simultaneamente, estão tendo a mudança da geração, né? Então o avô que fundou a vinícola, o pai que depois levou durante um bom tempo e agora está vindo a geração dos filhos, em muitos casos com 30 e poucos ou 20 e muitos, que já vem com outra cabeça, com outra mentalidade, muitos estudaram fora, né? Muitos têm essa coisa do marketing forte, da comunicação, né? A gente viu como as vinícolas cresceram na pandemia. Não é só porque todo mundo ficou preso em casa e dá um vinho. Se eles não soubessem como vender, não iam vender, iam morrer lá entupidos de garrafa. E hoje não tem garrafa, falta caixa, falta rolha, falta cápsula, falta tudo. Isso é ótimo, né? Mas por quê? Porque também claro! um outro olhar, de alguma forma, profissionalizado para aquilo ali. Não que antes não fosse profissionalizado, mas era tudo mais artesanal, né? Eu não acho que essa profissionalização tirou a emoção, mas é outra forma de emoção, né? Sim, talvez a expressão mais apropriada, não sei, não fosse nem profissionalização, mas industrialização, né? Que perdeu o caráter artesanal. Opa, eu acho que a Lúcia caiu daqui. Deixa eu chamá-la de novo. Ué, sumiu a Lúcia daqui, gente. Já ela volta e a gente continua esse papo agradável. Opa, tá aqui. Entrar ao vivo com a Lúcia de novo. Deu algum tilt aí. Pronto, estamos de volta. Alguém te derrubou aí, Lúcia. Passou um gatinho aí na frente, bateu a cauda no teu telefone e tirou você da live. A gente estava falando sobre profissionalização e gerações. E talvez a palavra mais adequada não, mas que mais se enquadre seja industrialização, né? Porque saiu daquele caráter artesanal e virou algo industrial. Né? Não perde o caráter. Por exemplo, vou citar um aqui sem fazer propaganda, mas eu fui em 2019, nesse passeio que eu fiz ali em Bento Gonçalves,
eu fui na Lídio Carraro. E aí eles estavam com uma experiência lá de as pessoas almoçarem, não sei o quê, e perguntaram, você agendou? Eu falei, não. Eu vim aqui só para fazer uma visita e comprar uns vinhos. E quem me atendeu foi a esposa do seu Lídio e chamou o filho dela para continuar o atendimento, porque ela estava lá atendendo os visitantes todos, tal, que é o atual enólogo. E foi muito bacana conversar com ele, trocar uma ideia e tal, e contando que exatamente o que você falou da nova geração, né, que está assumindo, o pai, o Lídio, foi o grande produtor no início, e hoje quem assume o papel já é o filho, com uma formação muito maior, com uma bagagem de teoria muito forte. Porque, vamos lá, os primeiros vinhateiros lá no sul era o italiano que veio e começou a plantar uva, porque o avô fazia na Itália e começou a fazer igual, né? Grosseiramente é isso. Aí começa a surgir Não tinha outra faculdade. opção, né? Não tinha outra opção. Exato. Ou eu faço isso ou eu vou parar de tomar vinho, porque não dá para trazer da Itália, né? Vamos pensar no começo do século XX, final do século XIX. Que jeito? Ou eu faço ou não tem. E, mas aí depois já vem, sei que tem faculdade de enologia no Rio Grande do Sul em alguns lugares. Então começa a nascer uma cultura formal gerando uma bagagem teórica muito importante, e aí a gente consegue ter essa profissionalização nesse sentido, né, de ter gente com diploma do assunto, trabalhando a industrialização daquilo que era tão artesanal. O resultado não pode ser outro, cada dia produtos com maior qualidade, com maior expressão, e por aí vai, né? Então, um caminho É, sem e assim, volta e um caminho muito bacana. teve uma época bem duradoura, digamos assim, que o vinho era um produto muito caro também, né? O vinho importado era um vinho muito caro e o vinho nacional não tinha muita qualidade. Era o que a gente estava falando antes. Então, muitas dessas Aham. pessoas, talvez um pouco mais velhas hoje, a geração dos meus pais, meu pai tem 80 anos, ele acha que vinho brasileiro é ruim, porque ele lembra do que não era bom, né? Quando ele tinha os 50 que eu tenho hoje. Então ele Que lembra era dos o Rio de vinhos que Colônia, né? ou tinham poucos rótulos e não tinha tanto esse estudo, né? Se a gente começar a pensar nos enólogos, né? Os enólogos mais reconhecidos que a gente tem, não os mais reconhecidos, mas o muito importante que a gente tem aqui, é um enólogo argentino, que é o Adolfo Lona, que é um cara super reconhecido que veio para o Brasil, sei lá, anos 80, eu acho, talvez 70, se eu não estiver enganada, alguém me corrija, ele está no livro do Michael. Ele veio na época para Delantier, para Bacardi Martini, ele foi um dos caras que fez o Barão Delantier. E hoje ele segue nativo, fazendo espumantes muito bons. Que veio para cá e nos ensinou a fazer vinho, mas isso, a entrada dele também ajudou muito, sabe? E depois a gente começou com Acredito. várias gerações de enólogos, porque a gente fala muito em todos esses cursos, isso é algo repetido por todo mundo. Quem faz o vinho é o enólogo. Claro que uma uva boa contribui, claro que o solo, o clima, blá, 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 mas se o enólogo quiser matar o vinho maravilhoso, ele mata. Assim como ele pode salvar um que esteja mais ou menos, entendeu? Então, quem faz o vinho é o enólogo. Hoje, essa degustação que eu te falei, tinha uma pessoa ali ligada a uma vinícola e eu perguntei para ele, eu disse para ele isso, eu disse, olha, para mim uma das coisas mais difíceis nessa profissão que vocês têm deve ser saber abrir aquela barrica, né, provar daquela barrica e dizer, deu, tá pronto. Né? Ou tá, pega essa barrica aqui e mistura com aquela, 10% Com dessa, aquela 10%. ali. Isso para mim deve ser a coisa mais difícil que tem assim na profissão, porque qualquer erro mata anos, pode É falir uma quase uma empresa. alquimia, né? Pode falir uma empresa. É uma alquimia. Sim, Eu sim, comentei é com ele verdade. assim, esse vinho que a gente estava provando, eu disse, na minha modesta opinião, eu acho que ele ainda não está pronto. E a minha pergunta é, por que vocês vendem algo se efetivamente ele não está pronto, depois ele me disse não, ele não está, por que vocês botam no mercado algo que não está pronto?
Porque talvez o leigo mais leigo pense, isso é ruim, esse vinho é ruim, não presta e tal. Será que tem tanta gente, eu brinquei com ele, tanta gente louca como nós que estamos aqui, que gostam de comprar o vinho agora para comparar ele com ele mesmo daqui a 5 anos? Ele disse, tem. Tá, então, né? Mas é Olha difícil essa aí. decisão. Já, É muito difícil. ou seja, mas legal ele dizer isso, porque já existe esse mercado, né? Que talvez você nunca tivesse enxergado e eu estou sabendo agora. Que interessante isso, muito interessante. Então, assim, o que eu tenho feito agora, quando a gente entra nessa doença do vinho e não sai mais, né? Quando eu tomo um vinho que eu acho que ele tá assim, vou lá, converso com 2 ou 3 que eu sei que entendem, cara, aquele vinho, ele não tá pronto, então eu volto lá naquele lugar e compro mais um. E deixo lá, entendeu? Sei lá, um dia eu vou abrir. Entendi. O próximo eu vou abrir contigo quando acabar a pandemia. Tem um aqui que a gente pode abrir já. Opa! Show! Liga pra Melissa Fogel para pagar a passagem. Não, com a Melissa o papo é outro. Vai ser em Curitiba pra gente ir lá na Casa de Pedra. Lá no túnel. Fazer os testes lá. Fica esperto aí, Rosana. Disse a Sandra ali, vinho guarda, muitos são assim, né? Sim, você sabe que... A não ser que alguém nos diga, esse vinho é de guarda, tu tem que tomar um para descobrir que ele é de guarda, né? Exato. Você sabe que eu estava lendo a respeito de vinhos de guarda há algum tempo atrás, menos jovens aqui em casa. Vinho assim de 2010, 2008. Tinha umas garrafas que eu comprei e fui deixando. Outra hora eu tomo, no momento especial eu vou tomar, algumas coisas nesse sentido. E aí eu li que aqueles vinhos não eram vinhos de guarda. Falei, eita, corro o risco de perder isso aqui. Comecei a tomar. Lúcia, cada coisa boa. Meu Deus, eu preciso deixar mais. É que eu não consigo deixar meus vinhos dormindo, porque eu não tenho tantos assim também. Mas a vontade de fazer um estoquezinho e deixar eles dormindo mais uns 3, 4, 5 anos, me deu muita vontade. Eu devo ter 2 garrafas hoje ali que são um pouquinho mais velhos, que estão lá e vão ficar mais um tempo. Mas eu não consigo mais do que isso. Eu acabo tomando, vai chegando, eu vou bebendo. E não consigo fazer essa guarda. É que tem as duas coisas, assim, né? Uma máxima que diz assim, não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje, né? Sabe-se lá o que vai acontecer amanhã. Tu tem um vinho que tu acha maravilhoso ali que não precisa ter uma adega, né? Pode estar no depósito, guardado no escuro, no armário, dentro do armário das roupas, embaixo dos tênis, tem que estar no escuro, né? Deixa lá. Pode ser essa de tu toma hoje porque tu não sabe o que vai acontecer amanhã, mas também pode ter aquela do momento especial, né? Só que a gente fica pensando, qual é o momento especial? Pode ser numa segunda-feira na frente de uma lâmpada conversando com o Emerson, né? Ou pode ser exatamente. Com a mulher, com o teu marido, sei lá, né? Não vai saber. Com a Rosana. Nunca se sabe o que é o momento especial. Até com a Rosana, né? Sacanagem, maldade. Que maldade com a Rosana. Mas sabe que você estava falando sobre a escola que está se formando no Brasil e tal. Eu tive uma surpresa muito interessante. Quando foi? 2018, eu fui ao Uruguai e fui conhecer uma vinícola lá no Uruguai. Então, na verdade, fazendo um cruzeiro, que o navio parou em Montevidéu, e um dos passeios que a gente comprou era um passeio para ir a uma vinícola, que eu não conhecia até então. A minha surpresa é que o enólogo daquela vinícola é brasileiro. Eu falei, olha, já estamos exportando profissionais. Achei muito bacana isso. Belos vinhos, né? O Uruguai tem vinhos muito bons. Tem uns tanás incríveis Uruguai, lá. Né? A taná de lá é uma uva, é um varietal muito respeitado, né? Você sabe que eu trouxe um licor de taná de lá? Olha! Mas talvez tenha sido a bebida, tirando os vinhos, porque garrafa de vinho é porção individual para uma sentada, né? Não se guarda vinho. Você já recebi um videozinho explicando como guardar. Quem que guarda? Mas, tirando o vinho, que a gente toma a garrafa quase sempre inteira, foi, eu achei, uma bebida não vinífera não, mas que não seja vinho, que eu tomei mais rápido. Aquele licor
evaporou. Eu tomei sozinho, de tão bom que era. E um licor de taná feito no Uruguai, sensacional. Comprei nessa mesma vinícola, como é que ela chama? Ah, não lembro o nome agora da vinícola. Mas um lugar muito legal, tá, os vinhos muito bons. E esse licor que foi sensacional, foi um achado de primeira do que esperava tomar um licor de Taná. Mas sabe que a gente tem alguns licorosos muito bons aqui no sul também. Vale a pena se tu É, gosta, vale a pena tu provar. preciso provar. Preciso provar. Esse livro que eu comentei contigo, ele cita alguns ali, e um deles eu degustei. Eu confesso que eu não sou muito do licoroso, mas eu degustei um que se chama Ignez, que é da Valparaíso Vinhos de Barão. Barão é uma cidade pequena Bom, para perto de isso. Carlos Barbosa. É. Uhum. Até quando eu falei para uma amiga minha, Valparaíso, ela disse, ah, mas isso é chileno. Eu falei, não, não é chileno, é de não é de Carlos Barbosa, é de Barão. É muito bom, assim, realmente é um licoroso Olha só. excepcional, assim, vale muito a pena provar, né? E a gente tem muitos Bom bons aqui, saber, tem né? outros vinícolas que tem um licoroso muito bom também, que é a Cave Antiga ali de Farroupilha. Tem muitos interessantes, assim, vale a pena tu dar uma pesquisada realmente se tu gosta, né? Pô, legal, legal. Ó, alguém perguntou aqui, mandaram na caixinha de perguntas. A gente nem tinha aberto a caixinha, mas ela ficou aí e funcionou. Como identificar um vinho de guarda? O que Ah, você boa me diz? pergunta. Ah, a gente começa a Pesquisa, né? pensar. Começa pesquisando, né? A gente sabe que tem algumas uvas que têm mais capacidade, né, do que outras, né? Então, por exemplo, como a gente estava falando agora, Taná, um Cabernet, né? São uvas que resistem mais ao tempo. Né? Um Pinot é uma uva para se tomar, é um vinho mais fresco, mais rápido, né? Por exemplo, eu gosto muito de Pinot, mas não é algo que se pressuponha para isso, né? Então tem que pensar muito no tipo de uva, né? Nas brancas talvez a Chardonnay, né? Mas já começa pela uva, assim, já tem que ir logo identificando a variedade e pensando por aí. E muitos deles já te trazem essa referência, né? O corte bordalês também permite esse tipo de guarda, mas nem sempre se pode acertar de primeira, né? O ideal é que ou tu tenha essa orientação de alguém, ou tu vai descobrir tomando, né? O Taná é um que permite muito, mas pode ser que tu tenha um Taná jovem, vai saber. Vai descobrir. Verdade, verdade. Já chegou o segundo aqui. O vinho reserva é um requisito para um bom vinho? Eu vou, antes de pedir para você responder a essa, deixa eu já fazer um comentário aqui, que às vezes chegam uns amigos aqui em casa, ai, trouxe um vinho para você, comprei lá no mercado, reservado. E aí eu ensinei a um grande amigo meu, que inclusive estava aqui, não sei se ainda está, que é meu contador, inclusive, que vinho reservado não foi reservado para você. E É ele verdade. decorou. Vinho reservado não foi reservado para você. É para quem não gosta de vinho. Mas reserva é um requisito de qualidade ou não? O que você me diz? Eu realmente eu não posso te falar sobre isso, porque assim, ó, dizem que essa classificação é uma classificação que é usada para vinhos, como tu disse, que não são reservados para você, né? Que são os É, o segundos reservado, né? vinhos, que são os segundos vinhos do Chile, né? Se não me engano, da Espanha também. Não tenho certeza na legislação da Espanha, mas do Chile eu sei que sim. Então, são vinhos que estão ali, mas, né? É quase como o azeite de oliva que vem para cá. O azeite de oliva que vem de fora é um azeite refinado, né? Ah, vamos comprar um azeite de oliva português, italiano, espanhol. Ele é refinado, ele fica não sei quanto tempo dentro de um container no navio e muitas vezes ele é, sei lá, óleo de noz e aí, com, sei lá, 50 toneladas de óleo de noz, aqui é adicionado 1 tonelada de azeite de oliva extra virgem, o Beleza. aroma predomina. E aí a gente compra um refinado horroroso, né? Bota na geladeira, tá sempre igual. Deixa fora, tá sempre igual. O azeite de oliva bom, extra virgem, tu bota na geladeira, ele vai ficar todo. Daqui a pouco tu olha para aquilo ali e fica, mas o que que é isso? Estragou? Não, ele condensa. Por quê? Porque ele é puro. Então a gente fica pensando nessa coisa do vinho e do azeite, né? E muitas vezes eles são
completamente opostos. O azeite de oliva, quanto mais perto ele tiver de ti, e quanto mais cedo tu degustar, é outra coisa. O vinho tu pode, como alguém perguntou ali falando sobre guarda, o vinho tu pode ter guarda, o azeite de oliva não. O azeite de oliva tem que ser fresco e tem que ter cheiro de grama. O vinho, na hora que a gente começa a estudar essa questão dos aromas, tu começa na fruta branca e sente o cheiro do suor do cavalo no estábulo. Se a gente falar isso, entendeu? Xixi de gato. Você sabe que o meu faro é péssimo. Eu faço isso e sinto o cheiro de vinho. mas eu já começo, sabe? Mas eu já começo a diferenciar, por exemplo, se é um Malbec, eu já consigo reconhecer que é Malbec com o tempo, porque é um treinamento. É que eu nunca me dediquei ao treinamento. É de pegar, aqui tá tomando, sentindo o cheirinho e tal. Então eu já começo a identificar uvas, sabe? Eu tenho alguma sensibilidade para isso. Agora, essas coisas que vocês costumam sentir, de pegar a taça e começar, frutas não sei das quantas, noite de verão, como uma vez eu ouvi. Daí não precisa. Noite de verão, Claro. tinha uma sol na relva, não. Aqui é um exagero, mas por que é legal participar de degustações, né? E aí eu digo presenciais, agora são virtuais, mas eu sinto muita falta do presencial. Porque a gente consegue falar para as pessoas e ouvir as opiniões delas e dizer. Então, assim, tá bom, a noite estrelada na relva é um exagero. Mas daqui a pouco pode estar ali brincando e sentir, sei lá, o pimentão, né? Ou pêssego, um vinho branco, uma fruta branca, não sei o que é, é um pêssego. Alguém falou, tá, é um pêssego. E aí tu identifica aquilo ali, né? O problema é que pra gente do Brasil, essas classificações, que tem muito do estrangeiro, tem algumas frutas que a gente não tem muito hábito, né? E aí começa a ficar difícil, sei lá, groselha, framboesa, lixia. Não são coisas que a gente está habituado. Né? Então, não, groselha para nós é sabor de sorvete, né? E não de fruta. É verdade. Então, as pessoas nos cursos dizem assim, tu tem que começar treinando o teu olfato, né? Então, vai no supermercado e começa a cheirar tudo. Tô louco lá cheirando, enfiando o nariz no pimentão, né? Mas tu tem que treinar. E é engraçado sim. Em algum momento tu sente um aroma e daí tu fica pensando, mas o que era isso? Aí tu abre a geladeira e começa... é isso aqui, achei uma geleia de morango velha. Achei! Mas assim, eu brinco com isso. Eu brinco com isso porque o meu faro realmente não é bom. Uma vez estava andando numa feira livre com uma amiga minha e ela, que cheirinho bom de coentro. Eu falei, onde você sentiu cheiro de coentro? Como que eu tô sentindo um cheiro muito bom. Essa mistureba toda, mas o que é cheiro de coentro nesse meio eu não tô sentindo. Que é um cheiro comum, né? Que você vai numa feira livre, tá rolando, você pegaria. Mas eu não tenho esse faro apurado, nunca tive. Aí esse perfume amadeirado. Para, madeira não tem cheiro, madeira tem cor. Intensidade, dureza. Mas tudo é treinamento, né? Exato. Se tu for mandar para mim um Excel rindo da minha cara e dizendo, mas isso é uma barbada, vou dizer, tu é louco, né? Mas tu é contador, pra ti aquilo ali... Claro, é minha ferramenta de trabalho, exatamente, é meu hábito, né? Ou te mandar o violão e falar, toca uma música aí, né? Não sei se você tem hábito musical ou não, mas para alguém que não tenha... Não sei fazer nada. Essa questão da análise sensorial e da importância do teu treinamento, tem pessoas que acham que ele é um guru, tem pessoas que acham que ele é um louco, mas o Robert Parker, que é o crítico de vinhos um dos mais reconhecidos, ele fez um seguro do nariz, né? $1 milhão. Já pensou? E é um advogado, né, o Robert Parker? Instrumento de trabalho. Um advogado que nunca... Não, o que eu acho legal... Nas cordas vocais, jogador de futebol da perna, ele fez o nariz.
Sim. Eu lembro que a Cláudia Raia tinha feito das pernas. Entendeu? Então é isso. Então, é um Claro, por que instrumento não, de né? trabalho de cada um, mas assim, podem concordar com ele ou não. Ele é o cara que hoje dita o preço dos vinhos no mundo, né? Ainda é, né? Sim, ainda é. Eu uma vez estava lendo a respeito dele. Ele é advogado e nunca produziu vinho, né? Era um belo de um enófilo, como eu me meto a dizer que sou e nem acho que seja tudo isso, e que começou a classificar e deu certo, é um grande apreciador e hoje é o cara que manda no mercado, né? Ó, vieram algumas perguntinhas aqui, eu quero condensá-las para a gente encerrar, tá, Lúcia? Porque já estouramos uma hora aí, que é o habitual. E acabou Vinho metade. DMC. Bah! Se vinho demi-seco é sinônimo de vinho bom ou ruim, se quanto mais caro, melhor, e qual a temperatura ideal, se dá para guardar em geladeira. DMC, que é Eu já sei sinônimo de algumas bom. respostas, mas queria que você comentasse. DMC, que é sinônimo de bom ou ruim, depende, né? Eu não gosto, mas tem gente que gosta, então, né? Depende. Se tu gosta de, né? Eu Às gosto de vezes, Coca-Cola, tem gente que gosta de Pepsi, tá? eu já vi vinhos que eu estou habituado a tomar e que no Brasil foi classificado como demi-seco, vinho de fora. Mas eu não reconhecia isso aqui como demi-seco. Quando eu fui na Argentina e comprei, eu não tinha essa. E alguém classificou como demi-seco para botar na prateleira do Brasil, né? Então, o estar escrito demi-seco, se não for vinho nacional, não acredite muito nessa descrição demi-seco. Sendo nacional, são vinhos menos agressivos, né? Vinhos mais leves, costumam ser, pelo menos. Mas não significa vinho ruim. A gente estava falando do Robert Parker e eu estava lendo esse fim de semana um livro que se chama O Conacer Acidental, que é muito interessante. E aí o escritor conta num determinado momento sobre as classificações de vinho, né? Isso que a gente está falando agora do frutado, a fruta branca, o orvalho que cai, lá, lá, lá. Antes disso, os vinhos eles eram quase classificados por sexo. Eram os vinhos masculinos, forte, duro, Olha potente, só. feminino, que era um vinho requintado, suave, né? Então isso vai um pouco, isso mais ou menos até os anos 70. Nos anos 70 mudou, quando se criou, quando uma pesquisadora desenvolveu a roda de aromas que a gente conhece hoje, né? Mas o que acontece? Isso aí que tu tá falando do demi-sec era quase como era antes o rosé, que era um vinho mulherzinho, né? Ah, mulherzinha, toma um vinho Entendi. rosé e tal, não, entendeu? É mais ou menos isso. Hoje o que a gente vê é que as mulheres gostam muito de tomar vinho tinto. Já estão, elas geralmente elas entram nos tintos pelo Pinot, que é um vinho um pouco mais leve. É um vinho, eu gosto muito. É um vinho assim que pode tomar a qualquer hora. E depois tu vai para os outros. Mas não tem mais isso de mulher só toma vinho branco e vinho rosé. Não tem mais, né? Não faz mais o menor sentido, com certeza. Tem várias amigas que tomam muito vinho e é a mesma história. Quanto mais caro, melhor? Não, não necessariamente, né? Eu acho que o que importa é tu descobrir o tipo de vinho que tu gosta, porque tem vinho bom de tudo que é patamar. Se fala que tem alguns níveis, né, de preço, né? Quando se fala no exterior, vinho até US$ 50 é uma coisa, dos 50 até os US$ 100 por aí, e depois de US$ 100 até os 300 e depois vem o mundo, entendeu? Né? Então, assim, a gente pode trazer isso para o Brasil? Pode, mas tem muito vinho brasileiro até R$ 50 que é bom. É bom. Sim. É um vinho bom, leve, jovem, para tomar. Tem muitos vinhos na faixa entre 50 e R$ 100 também bons. São vinhos para momentos diferentes, né? É aquilo que a gente estava falando antes. Não precisa ser Uma, caro para ser bom. sim. Uma amiga minha trabalhava com auditoria numa rede de hotéis no Brasil e ela ia muito. Aqui do Paraná, a gente vai muito ao Paraguai para fazer compras de qualquer coisa, inclusive de vinhos. E ela fazendo a auditoria no hotel, verificou que tinha lá um vinho vendido na época, faz tempo essa história, por R$ 490 a garrafa. E ela tomou o cuidado de fotografar os dois lados do rótulo, porque ela falou: eu tenho esse vinho na minha casa, para conferir se era o mesmo. E era um vinho que ela pagou US$ 9 no Paraguai. Ah, O hotel
Um vinho de $9, vamos lá, vinho de cinquentão, o hotel estava vendendo a R$ 490. E alguém pagou R$ 490 daquele vinho de cinquentão, se achando, né? Alguém pagou, né? Alguém pagou, né? Claro! Só botar preço se alguém paga, né? Lei do mercado. Quanto a guardar na geladeira, nem precisa falar, né? Não se faz isso pelo amor de qualquer coisa. Não se faz isso de forma alguma. E a última pergunta que veio aqui para a gente encerrar, Lúcia, porque eu não quero segurar o resto formas de rolha, as formas novas, inclusive scrap ou rolha sintética. Qual é o comentário a respeito disso? Desculpa, cortou o início. Rolhas? Os tipos de fechamento, rolha, scrap, rolha sintética, essa confusão toda, o que você diz a respeito disso? Eu confesso que eu sou uma pessoa meio tradicional, eu gosto da cortiça. Tá? Eu sou pela cortiça, voto na cortiça sempre. Mas eu acho que esses vinhos que são jovens, vinho para beber logo, para beber rápido, a gente quer que as pessoas descompliquem a bebida, né? Então, assim, se tu tem um vinho com screw cap, tu abre e serve num copo. Tu não precisa ter um saca-rolha e uma taça, né? A gente sabe que é ótimo beber numa taça com uma haste alta, uma boca grande, é ótimo, né? De cristal, blá, 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 tal, pois é. Mas, se tu não tiver tudo isso e tiver um vinho num dia agradável, tu vai lá e, né, abre aquela tampinha com a mão e não tem uma taça, coloca num copo. Não tem problema nenhum. O que importa é que tu beba o vinho e que tu aprenda que tu pode tomar o vinho assim, descomplique, né? Não precisa complicar, agora tem vinho em lata até, né? Não, sem contar que existe todo o papel da rolha, né, de manter a oxigenação equilibrada, não sei o quê. Você vai abrir um vinho 2019. A rolha não teve tempo de fazer diferença nesse vinho, né? Aí se for uma tampinha que você desrosqueia, pronto, resolveu o problema. E vou te dizer assim, ó, felicidade pra mim é abrir uma cápsula ainda com chumbinho, né? Mas tá, aí eu tô sendo demais. Aí é demais. Aí é um pouco demais, mas é um pouco demais. Mas o que eu estou tomando hoje aqui é uma rolha de cortiça, aí teve todo o trabalho de colocar o saca-rolha. É muito gostoso, é um cerimonial, né, que faz parte do tomar um vinho. O meu, por exemplo, era screw cap. Um Olha branquinho, aí, ligeiro, rápido. Aqui, né? e Só foi uma pronto. taça. Agora, quando eu vou lá abrir, tomar mais uma antes de dormir. Tá certa. Lúcia, eu quero agradecer demais a tua disposição, o tempo, todo esse aprendizado que a gente teve aqui hoje, porque isso é um aprendizado contínuo e constante, né? Você não vai deixar de aprender nunca a respeito de vinhos. Eu muito mais do que você, porque você sabe já muito mais do que eu, e eu não vou te alcançar, que eu sei, porque eu tenho que me dedicar muito à previdência, acabo não sobrando tanto tempo assim para me dedicar aos vinhos. Mas foi muito gostoso esse papo, vamos repetir isso mais vezes. Vai ser um prazer abrir algumas garrafas com você aí em Porto Alegre, ou quem sabe aqui em Londrina, ou em algum evento de BDP que a gente se encontre por aí, apesar de você não ir habitualmente aos nossos eventos, mas já fica convidada e vai ser muito bacana. Muitíssimo obrigado mesmo. Pessoal que está aí com a gente, pessoal que está vendo essa live gravada, muito obrigado também por ter aguentado esse papo aqui. Foi um papo agradável dessa vez, né? E, por favor, fique à vontade, Lúcia. Não, que eu que te agradeço, né? A gente já só tinha nosso papo sério de BDP, agora a gente está tendo um papo sério e divertido sobre vinhos, né? E quero Sim, convidar sobre algo todos também, prazeroso. todos que nos aguentaram aqui, a que nos visitem lá no site, brasildevinhos.com.br, e que nos sigam também no Instagram, @brasildevinhos. Se vocês verem que falta alguma vinícola, por favor, nos mandem, nos enviem. A gente quer que quanto mais vinícolas participem, para a gente poder crescer cada vez mais. Lá no site também a gente tem um link para quem quiser se cadastrar e receber notícias. A gente envia uma newsletter uma vez por mês, sempre no final do mês, então se cadastrem lá, nada tem custo, nada custa coisa nenhuma, só custa a vontade de fazer com que o vinho brasileiro efetivamente cresça. É isso.
Maravilha, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Lúcia. Beijão, tudo de bom, ótima semana para você. Até mais. Boa noite. Valeu, saúde.